Amados, o nosso estudo, ele começou quando o Senhor me deu uma palavra que está em Romanos 12. Romanos 12, capítulo 1, tá bom? Então, Romanos 12, capítulo 1, diz bem assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E amados, essa palavra, apresentei os vossos corpos como sacrifício, não saía da minha cabeça. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar através disso? Eu sei que o Senhor quer me dar um estudo, eu sei que o pastor pediu que estivéssemos aí com as terças-feiras. O Senhor quer falar sobre sacrifício? Eu até mandei a primeira mensagem para a Soraya, falei, Soraya, eu acho que vai rolar um estudo sobre sacrifício. E amados, e eu falei, Senhor, será que o estudo é sobre sacrifício? Por quê? Amados, é até difícil falar de sacrifício. Quando eu e a Soraya estávamos conversando sobre o banner, sobre o que faz a propaganda do estudo, né? Eu falei, pô, vai ficar sacrifícios, tinha que ter sacrifício mais alguma coisa. Depois eu fui conversar com o pastor, perguntar a opinião dele. Pensei em mudar para devoção, uma vida de devoção. Ó, tia Adriana, paz do Senhor, tia. E aí, amados, eu entendi hoje, depois de muita... Hoje, amado, Deus é tremendo. Hoje, depois de muita contribuição, eu entendi o que Deus queria dizer. Amados, vocês lembram quando o pastor sempre fica falando conosco sobre que nós nos perdemos, onde é que nós se perdemos, que nós precisamos voltar para o Evangelho? Então, amados, eu não tenho certeza que é sobre isso que Deus quer falar conosco. E aí, amados, eu conversei com a minha esposa, vi que estava algo incompleto nesse estudo. Não desiste não, que os irmãos vão entender. Então, quando eu fui na igreja domingo, o pastor pregou sobre João 3. E eu até separei ele aqui, amados, João 3. Você que não estava domingo e que não assistiu a pregação, uma parte de João 3, que é João 3,5, diz assim: E disse Jesus, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu falei, opa, não é só sobre sacrifício. O Senhor está falando de pré-requisitos para a gente entrar no reino, através do pastor, de uma mudança de postura, uma mudança de cristianismo. E aí, amados, eu pensei na frase do pastor, a volta ao evangelho, pensei no estudo sobre sacrifício, pensei na pregação dele de domingo. E aí, amados, eu falei, opa, esse negócio está começando a tomar forma. E aí hoje, amados, o Adriel me manda uma pregação. Não, na verdade ele mandou ontem à noite, eu não consegui ver, só vi hoje de manhã. Até esqueci de responder, Adriel. É mais uma daquelas nossas conversas que o outro entendeu, mas, né, enfim. Mas a pregação, Adriel, veio assim, certinho. E a pregação falava, entre outras coisas, sobre disciplina, sobre fundamentos do cristianismo e tal. Eu falei, opa, não foi à toa. Fundamentos, cristianismo, volta ao evangelho. Falei, tem algo se formando aqui. Amados, eu botei meu Miguel na bicicleta, botei Bernardo no patinete e fui caminhar. Fui caminhar para botar a ideia no lugar. Conversei com a minha esposa sobre o que seria esse estudo. E aí, amados, o pastor falou algo domingo que não sai da minha cabeça. Eu não sei quantos pegaram a profundidade de algo que ele falou. Eu até anotei, ele falou bem assim, que uma pessoa quando está com câncer e o médico explica para ela a gravidade da doença que ela está, e o médico explica qual é o tipo de tratamento que ela vai ter que submeter, e algum desses tratamentos, um deles, tá aquele que você
toma e provoca vômitos, né? Muda, abaixa a sua imunidade, cai cabelo, né? Enfim, a pessoa fica muito debilitada. Então, se a pessoa não acreditasse que aquilo estava promovendo a sua cura, ela não passaria por aquilo, amados, porque é muito sofrimento. Ela se submete àquilo porque ela deposita a esperança dela de que aquilo vai trazer a cura para ela. Então, amados, eu falei, opa, é por aí. Amados, então eu quero te convidar agora para a gente começar o nosso estudo, a você entender que nós vamos falar sobre os fundamentos do cristianismo. E não tem como começar um estudo sobre fundamentos sem falar que o cristianismo ele é fundamentado em sacrifício. O cristianismo não é uma religião para promover o bem-estar da pessoa que segue, que acredita que isso é a sua verdade. Assim como um tratamento para o câncer, o cristianismo, aos olhos humanos, também traz consequências que os olhos carnais, ouçam bem o que eu estou falando, eu preciso que vocês estejam comigo bem conectados nesse estudo. Uma pessoa carnal vai achar que os efeitos colaterais do cristianismo são ruins. Quantas vezes você já ouviu alguém falar bem assim, eu vou ser cristão para quê? Porque eu vou ter que abrir mão de fazer isso, fazer mão daquilo, fazer aquilo, vou ter que abrir mão de beber, vou ter que abrir mão de fumar, vou ter que abrir mão de trair a minha esposa, vou ter que abrir mão de sexo ilícito, vou ter que abrir mão de pornografia, vou ter que abrir mão de defraudar, de roubar, né? Amados, quantas vezes você já ouviu? E por que a gente se submete, ou deveria se submeter? Porque a gente acredita que este é o único caminho que nos leva ao Criador. Amém? Amados, me fala aí se vocês estão entendendo. Eu espero um pouquinho, mas eu preciso que vocês estejam comigo. Porque você só vai aceitar tomar esses remédios, que às vezes vai ter um gosto amargo, se você entender o propósito desse remédio. Se você entender a função dele na sua vida. Vocês estão conseguindo entender? Olha só, amados. Eu vou tentar ilustrar para você. Hoje, se uma pessoa vira para você e fala bem assim, Watson, eu estou caminhando todos os dias, ou correndo todos os dias, 60 quilômetros. Eu estou indo lá em Praia Grande, correndo e volto. Amados, eu duvido muito se você vai falar bem assim, você tá doido? Correr todo dia 60 quilômetros? Se uma pessoa vira para você e fala bem assim, estou pedalando, é mesmo? É. E aí eu estou indo todos os dias lá em João Neiva e volto. O que você vai falar? Você tá louco? A pessoa vira para você e fala assim, estou numa dieta. Não estou tomando mais Coca-Cola. Aí metade daqui junto comigo fala assim, meu irmão, você não está tomando Coca-Cola. Aí a pessoa fala assim, já tem anos que eu não como açúcar, não ponho açúcar na boca. Muitos dizem assim, nossa, caramba, você é doido. Por que, amados? Nós vivemos numa sociedade que só faz o que dá prazer, que não se sacrifica para nada. Amados, eu estava conversando com a minha esposa e depois compartilhei com a Soraya, é difícil você falar a palavra sacrifício, amados. Vamos, amados, eu estava falando com o Douglas também, meu primo, que me ajudou muito aqui nessa formatação, tem me ajudado sempre, né? Amados, qualquer coisa que você fala para as pessoas que gere sacrifício, ninguém quer fazer, amados. Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer fazer dieta. Aí, ó, o Giovanni falou comigo, João Neiva, vai sozinho. O Giovanni. Amados, todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer fazer dieta. Por quê? Porque traz sacrifício. Entende? Eu, Watson, dei uma engordadinha na quarentena. Quero emagrecer. Mas como é difícil parar de comer um doce, porque eu não quero fazer sacrifício. Entende, amados? Volta aquele exemplo que eu já falei. Nós vamos para academia. Quanto tempo para fazer efeito uma academia? Nossa, muito tempo. E quem quer fazer esse sacrifício? Ninguém. Queremos ir na academia hoje e amanhã olhar no espelho e falar,
Uau! Olha como é que já estou bem melhor. Olha como é que já está, a camisa já está mais vistosa, né? Olha como é que eu já estou mais esbelto. Amados, ninguém quer sacrifício. Amados, eu até anotei aqui, olha só. Pensa o seguinte, o nosso maior exemplo, o nosso mestre é Jesus. Uma das coisas que Jesus fez? Jejuou 40 dias. Certo? Jejuou 40 dias. Já pensou se eu chamo você para jejuar 40 dias? E aí, amados? Se hoje a gente fizer uma convocação para a igreja, se prepara aí, a partir do domingo nós vamos jejuar 40 dias. O que você vai falar para mim? Mas Jesus jejuou 40 dias, ele não é o nosso exemplo. Ele não é o nosso mestre. Jesus é o nosso mestre. Entende? Se ele é o nosso mestre, nós temos que seguir ele. Jesus jejuou 40 dias. E aí? Quem quer se sacrificar? Jesus subiu na véspera da sua crucificação, ele subiu no monte, levou os seus discípulos e falou, olha, eu preciso fazer uma vigília, eu preciso orar, eu preciso falar com o Pai. E ele subiu, falou com os discípulos, fiquem atentos. Fiquem vigilantes. Subiu para orar sozinho. Quando ele voltou, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Então, amados, fazer vigília, o nosso mestre fez. Entende? Subir ao monte, o nosso mestre subiu. Então, amados, eu quero falar com você sobre, agora, para começarmos, sobre sacrifício. Entende? E por que a gente precisa falar de sacrifício? Amados, hoje, Deus é tão tremendo que hoje o Douglas, meu primo de Cachoeiro, me colocou num grupo de debate bíblico, né, de pessoas que gostam de debater temas bíblicos e tal. E hoje, qual foi o texto que o irmão colocou para debate? João 3, e aí botou entre eles o versículo 5. Falei, Deus, Senhor, tem um mistério aí para revelar. Olha o que eu vou falar com você agora. Presta bastante atenção. Eu necessito que você entenda. Se eu estivesse na igreja agora olhando para você, eu não iria passar dessa etapa se eu não olhasse para a cara de vocês e visse um semblante de que vocês entenderam. Então, vão comigo. Olha só. João 3,5 fala que nós só vamos herdar o reino, ou seja, herdar o reino, herdar o que Deus tem para nós, o que Jesus prometeu, se nós nascêssemos da água e do Espírito. Amém? E eu estou estudando sobre sacrifício, então eu ia começar onde? Pelo começo. Começar lá em Gênesis. Então, amados, Deus é tão tremendo, e eu tenho certeza que eu não tive participação nisso. Deus é tão tremendo que, vem comigo, Gênesis 2, capítulo 7, diz assim, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Olha só. Qual era o plano original de Deus para o homem? Que o homem habitasse no Jardim do Éden, um lugar preparado por Deus, onde ele iria usufruir de tudo que estava ali. E a palavra de Deus diz que havia uma comunhão entre o homem e Deus, e todas as tardes Deus vinha e caminhava pelo jardim com o homem. Então isso é uma forma de demonstrar para nós como Deus tinha proximidade, intimidade, comunhão com o homem. Amém? Então, amados, para que o homem habitasse no jardim, primeiro ele foi criado do barro, certo? Algumas versões vai dizer que Deus soprou nas suas narinas o espírito, ou fôlego de vida. Então, amados, quem colocou a vida em nós foi o próprio Deus. Então, para que o homem habitasse, para que o homem existisse ali no jardim, foi necessário que ele fosse criado, a matéria. Depois foi necessário que Deus soprasse nele o fôlego, o espírito nele. O próprio Deus soprou. E olha só. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o primeiro sacrifício da história da humanidade?
provavelmente você vai me responder aqui que nos registros bíblicos foi o sacrifício de Caim e de Abel. Só que eu conversando com os dois, né, eu gosto de expor as pessoas que contribuem para o estudo. Então, amados, só que o primeiro sacrifício está aqui. Quando Deus fez isso, criou o homem, soprou nele fôlego da vida, o primeiro sacrifício que o homem tinha que fazer era abrir mão de comer do fruto da árvore da vida. Era a obediência. Consegue entender, amados? A comunhão do homem com Deus era tão grande, tão tremenda, tão pura, porque o homem não tinha caído, que a manutenção disso era apenas a obediência. Lá no Jardim do Éden. Isso mesmo, tia. Lá no Jardim do Éden, minha tia Adriana. Lídia, bem-vinda, Lídia. Se estiver online ainda, é um prazer te ter aqui. Então, amados, o primeiro sacrifício foi o da obediência. Só que o homem desobedeceu. O fruto era atraente, caiu e tudo mais, né? A partir do momento que o homem cai, é necessário que coisas aconteçam. Entende? Porque houve a consequência do pecado, né? A Ariane até falou um pouco disso no estudo, né, que tinha um foco maior para as mulheres. Então, depois das consequências da queda do homem, entra um fator aqui que não é só mais obedecer, entra o sacrifício. E, amados, do Éden até Jesus, a gente vai ver a Bíblia discorrer em vários trechos sobre sacrifício. E aí quando Jesus vem lá em João e fala que é preciso nascer da água e do Espírito, eu estou falando com eles que para mim isso é um paralelo com Gênesis. Como assim, Watson? Acho que agora você está ficando doido. Calma, olha só. Quando Deus faz o homem do barro e sopra o Espírito, o barro sozinho não poderia compreender a plenitude de Deus. Precisava que ele soprasse a essência dele no homem para que tivesse a obra completa. Você nascer da água, você se batizar, você dizer que você está morrendo para os pecados, não é o suficiente para a obra completa. Presta atenção. Você precisa também nascer do Espírito. É preciso que Jesus sopre a vida que só o Espírito dá. Consegue entender? Vocês conseguem enxergar esse paralelo? Que a obra do Gênesis está sendo restaurada através de Jesus no Novo Testamento? O barro é forjado, mas é preciso que sopre o Espírito nele. É preciso que você morra, seja batizado nas águas, o batismo da purificação, do arrependimento. Mas a obra só é completa quando você é batizado no Espírito. Entende? Só que para isso aqui acontecer, para que essa obra de Jesus, que é completa, que nos remete a Gênesis, né? Deus é o alfa e o ômega, o começo e o fim, para que essa obra em Gênesis aconteça novamente aqui no Novo Testamento, existe um caminho para percorrer. Amados, eu vou parar, porque eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Eu sei que é um pouco confuso. Eu vou esperar vocês me dar um feedback. Vocês estão conseguindo entender o que nós estamos querendo fazer com esse estudo? Eu quero que você entenda que o propósito original de Gênesis está sendo construído aqui no Novo Testamento através de Jesus, e Jesus quer que isso aconteça conosco, igreja, IPDR, Igreja em José de Anchieta. E como isso vai acontecer? Eu preciso que você entenda o que Deus está querendo fazer. O que a Camila falou? E o Espírito Santo vivendo em nós, sendo cada vez maior em nós, a ponto do Senhor de sermos um com Ele. Isso. Então, amados, eu preciso que você entenda, porque aí não importa quão amargo seja o remédio, você vai tomar. Lembra do câncer? Entende? Não importa se os seus cabelos vão cair. Não importa se você vai ficar careca como eu sou careca. Não importa se você vai ter enjoo, diarreia, vai ficar de cama. Porque você vai querer tomar esse remédio, porque você entendeu. Porque você está disposto a entregar o seu culto racional. Entende? Lembra do versículo que eu li para você lá em Romanos?
Entende? Que Deus quer de nós o nosso culto racional. Você vai falar, eu decido entregar a minha vida como um culto racional. Como um culto de alguém que está entendendo que o que Deus tinha lá no Gênesis precisa ser restaurado aqui no Novo Testamento em nós. O barro não pode viver no Éden sozinho, precisa que Deus sopre o Espírito. Não adianta só você falar que é membro da igreja e foi batizado com batismo de arrependimento, se o Espírito não estiver reinando na sua vida. Entende? Se o Espírito não estiver te dando a direção e o propósito para a sua vida. Se você entender isso, você vai querer tomar o remédio, não importa quão amargo ele seja, entende? A palavra sacrifício para você não vai mais ser pejorativo. A palavra sacrifício para você vai ser honra. Porque o apóstolo Paulo falou, fique feliz quando fordes perseguidos, humilhados. Entende? Quando você for... Fugiu a palavra, perdão. Vamos ficar com humilhado. Amém? Então, amados, vamos falar sobre sacrifício, amém? Sobre sacrifício. Então, eu preciso que você entenda que Deus quer de nós uma vida de sacrifício, uma vida de devoção. Estava conversando... vocês não vão ficar com raiva não, vocês são meus amigos. Estávamos conversando com a Larissa e com o Eliabe, né? E eu tenho sido muito abençoado pela leitura da Bíblia aí que a Larissa tem feito com a Laila. Eu fico muito feliz de ver as postagens, acompanho de perto e vibro com elas. E injuriado, amém. Muito obrigado, Didi, você é fera. Injuriados, essa é a palavra que eu estava procurando e fugiu da minha mente. John, bom te ver por aqui, John. Saudades. Então, amados, nós ainda somos induzidos e direcionados por esse sistema capitalista, perseguidos, isso, a entender a perseguição, o ser injuriado, ser injustiçado, como o pastor falou domingo na pregação, como algo ruim, né? Eu, por exemplo, sou mais uma coisa que eu sou muito parecido com meu pai, é isso, né? É ser injustiçado, né? Essa semana eu compartilhei com o Eliabe e com a Larissa, né? Sobre uma situação que não é nem uma injustiça, mas uma feridinha minha, algo maltratado que eu tenho comigo, que Deus está tratando. Eu compartilhei com eles. E amados, e nessa feridinha, né? Nessa perebinha que todo mundo tem, eu tenho as minhas, né? Eu me senti injustiçado. E eu odeio me sentir injustiçado, amado, porque eu tento ser... não é que eu sou, mas eu tento ser justo em tudo que eu faço, amados. Então, quando eu me sinto injustiçado, é aquela feridinha que todo mundo tem. E eu achei até engraçado que ele falou assim, nossa, eu achei que você não tinha isso. Amados, todos nós temos, né, nossas fraquezas. E, amados, precisamos reconhecer que temos e reconhecer os nossos limites. Eu conversei com o pastor, quando eu falei com ele que eu precisava de um tempo nas terças-feiras, e eu pedi férias no meu serviço, amados, e tirei 10 dias de descanso, desliguei de tudo, e dediquei a descansar, dediquei minha família, porque nós somos humanos e precisamos, amados, reconhecer as nossas limitações, né? Então, amados, eu queria que você entendesse que Deus está querendo... vamos pro Tivan! Esse convite é quase que recusável, hein, Virgínia? Então, amados, eu preciso que você mude a sua perspectiva e entenda a partir de hoje que sacrifício é algo bom, construtivo. E Deus está trabalhando conosco para que a gente entenda que precisamos nos sacrificar. E lembrei, eu já estava perdendo. Outra conversa com a Clarice e com o Eliabe, porque eu falei que eles não iam ficar chateados comigo. É que a gente estava falando que... Ei, Brian, bom te ver por aqui, Brian. Muito bom. Vi o seu testemunho, quem não viu, está no YouTube, lá da Jocum e Kik. Vi o testemunho do Brian. Fiquei muito feliz. Quero te dizer que o seu testemunho ajudou a tratar um pouquinho dessa perebinha minha, quando você ali me agradeceu, né, me honrou com as suas palavras. Eu fico muito feliz, eu te tenho como um filho, como, né, muitos dos nossos meninos.
e ver que a nossa dedicação não foi esquecida, foi muito legal, tá? Queria que você soubesse que você contribuiu para essa cura aí que Deus está trazendo para mim. Precisamos dar nome aos nossos sentimentos. Amém. Então, amados, eu preciso que você entenda que Deus está querendo mudar a nossa mentalidade. Então eu, Adson, preciso entender que quando eu me sentir injustiçado, algo está sendo trabalhado, algo está sendo tratado, né? Será que o que Deus está trazendo à tona quando nos permite passar por algumas situações, entende? Estou sendo perseguido, estou sendo injuriado, enfim, né? Precisamos entender que precisamos carregar as marcas da cruz nas nossas vidas, entende? Precisamos carregar as marcas do cristianismo nas nossas vidas, né? E aqui eu não estou falando de marcas de traumas e tal, né? Virginia está falando aqui. Eu estou falando de marcas como Paulo mesmo carregava no seu corpo as cicatrizes do que Deus, do que o cristianismo fez com ele após a sua conversão, né? Então, amados, o que eu preciso que você entenda? Que Deus está querendo nos levar para um patamar onde é que nós venhamos a entender que não existe como edificarmos o que Deus está edificando sem sacrifício. Entende? É necessário sacrificar. Entende? Precisamos jejuar. De novo, eu não falei. Estava falando com a Larissa e estava falando que quando eu estava naquele propósito de ler a Bíblia em 90 dias, então eu dediquei muito tempo a isso. Né? Muito tempo para essa leitura. E eu olhar para algumas pessoas assim, né? Nossa, você é doido, ler a Bíblia em 90 dias, né? Dá quantos capítulos? Falei, tem dia que dá até 20. Nossa, é muita coisa, tal. E isso exigia de mim esforço. Tinha dia que eu tinha que acordar mais cedo, eu acordo 5 e pouco para trabalhar, então eu tinha que acordar mais cedo para conseguir ler. Usava o meu horário de almoço para ler, usava o horário que eu tinha depois do meu expediente para ler, e ainda tinha que ler às vezes à noite, né? O Marcelão, que estava nessa leitura junto comigo aí de 90 dias, exigiu um esforço muito grande. E a Larissa estava falando do esforço, né? E ela fez uma meta possível para ela, como mãe, como pedagoga, né? Como esposa, para ler. Cada um tem que saber o seu limite. E estava falando do esforço que ela tem que fazer para poder ler e depois fazer o fechamento com a Laila. E como isso traz para as pessoas de que, nossa, mas é muito sacrificante. Então, mas eu queria que você entendesse, né, igual a gente estava conversando, que nós não estamos aqui a passeio, amados. Não estamos aqui para ver céu azul e mar calmo todos os dias, não. Nós estamos aqui para renunciar ao nosso ego. Nós estamos aqui para amassar o nosso ego, entende? Amados, você acha que você vai acordar e falar assim, nossa, hoje eu estou com aquela vontade de jejuar. Hoje eu estou com vontade de ficar 24 horas de jejum. Hoje eu estou com vontade de sentar e ler o livro de Efésios inteiro, fazendo meditação, refletindo em cada versículo de Efésios e só vou levantar daqui quando eu terminar. Você acha, amados, que você vai acordar assim? Fala aí, Larissa e Laila, se tem dia que você não tem vontade de não abrir a Bíblia. É claro que tem dia. Você sabe que vai ser bom, você já entendeu que esse remédio é bom e você abre o que você já criou a sua consciência. Mas nem sempre é assim, amados. Nem sempre você vai acordar com vontade de tomar um remédio. Igual eu estou te falando, tem dia que ele é amargo, vamos ser sinceros, amados. Tem dia que você vai acordar de madrugada e você vai ficar, não, eu vou voltar a dormir, Deus está te incomodando a levantar para orar. Entende? E eu preciso que você entenda de onde você está vindo e de onde você está indo, para que você aceite tomar esse medicamento, mesmo ele sendo amargo. Entende? E qual é o nosso objetivo, amados? Que eu preciso que você entenda para a gente fechar o estudo de hoje. É que nós estamos construindo um fundamento. Eu quero que você pense agora numa casa, amém? Pense agora num templo, numa casa, numa alvenaria, uma igreja. Para você construir uma igreja, amados, é preciso que você construa a base dessa igreja. Amém? Já que o Aldir estivesse aqui, eu ia pedir para ele dar uma explanação para nós do que é fazer uma base de uma casa. Mas não existe. Por mais que seja a base mais simples, igual eu estava conversando com meu tio, pai
da Lídia, né, sobre construir uma casa, estávamos conversando sobre um projeto, e ele me explicou, não, para essa casa vamos fazer uma base muito simples, porque eu tenho na minha memória uma casa que meu pai construiu lá em Jardim Marilândia, e para construir aquela casa, mas ele fez uma base gigantesca, ele fez sapatas enormes, aquela base não sai da minha cabeça, porque eu cheguei a brincar de ficar passeando naquelas bases, ele fez, além de fazer sapatas, ainda fez uns corredores ligando as sapatas com muito concreto, porque o terreno era muito argiloso, ele afundava, então ele construiu uma base muito forte para poder edificarmos a nossa casa. Não adiantou muita coisa não, mas porque cedia do mesmo jeito e a casa trincava, que era uma maravilha, as paredes viviam trincadas. Mas eu lembro dessa base, e o tio falou, não, nós vamos fazer uma base muito mais simples, muito mais tranquilo, o terreno lá como é que é e tal, vai ser mais leve, telhado, não vai ter laje. Então o que eu queria que você entendesse, tia Patrícia lembrou, né, tia? Eu lembrei de você esses dias, quando o meu sogro pegou um cachorro fila. Na verdade era um fila misturado com pastor alemão, mas ele ficou com muitas coisas do fila. Eu lembrei de você o tempo inteiro, toda vez que eu olho para aquele cachorro fila, eu lembro da minha tia Patrícia. Então, amados, para construir essa base, para construir esse fundamento, eu preciso que você entenda que vai exigir de você o quê? Sacrifício. Então esse estudo inteiro, tudo que eu falei hoje, de onde nós estamos, para onde nós estamos indo, li Romanos, li Gênesis, comparei Gênesis com João. Para quê? Para que você entenda, a igreja, que você precisa dar o seu culto racional, que é o quê? É você decidir que mesmo o remédio sendo amargo, você vai querer tomar o remédio. Amém? Essa explicação do remédio do pastor não sai da minha cabeça. E eu espero que não saia da sua. Porque você vai acreditar que você só existe uma solução para você. O Evangelho. A palavra de Deus. Só tem um caminho. Jesus Cristo. E você vai querer tomar esse remédio. Porque você vai entender que você precisa desse remédio, como uma pessoa com câncer precisa fazer quimioterapia, precisa fazer radioterapia. Consegue entender? Mas existem esses efeitos colaterais. Então, amados, a ideia é o quê? É que nos próximos estudos, eu vou falar ainda, no próximo estudo eu ainda vou falar sobre sacrifício. Eu vou falar sobre a profundidade da palavra sacrifício. O que essa palavra simbolizava no Velho Testamento. Vou falar sobre os tipos de sacrifício, para consolidar na sua mente a importância do sacrifício. Com qual objetivo? Construir as bases da nossa casa. Amados, eu aqui publicamente, eu quero pedir perdão a vocês que estão me vendo, principalmente a minha igreja, porque até o dia de hoje, eu tenho alimentado uma cultura que não valoriza o sacrifício. Eu não tenho me sacrificado. Eu não tenho... E amados, aqui eu não estou falando de religiosidade, tá? Eu não estou falando de fazer coisa aqui para ganhar algo em troca. Eu não estou falando de fazer coisa para se sentir mais santo. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de devoção. Eu estou falando de contemplação. Eu estou falando de você devotar, entregar, honrar a Deus com a sua vida. Então eu quero pedir perdão à minha igreja, porque eu não tenho me esforçado, eu não tenho me sacrificado. Domingo eu estava conversando com os jovens que foram na igreja, olhando nos olhos dele, e pensei na minha mente: como eu poderia ter me sacrificado mais? Como eu poderia ter me doado mais? Amados, quanta coisa a gente poderia ter feito mais para o reino, amados. Poderia termos feito reuniões de oração online. Podemos fazer reunião de oração 6 horas da manhã, 7. Não precisamos ir lá para o templo. Tem vezes que eu fico tentando encaixar na minha cabeça: como que eu vou lá para o templo todo dia 6 horas da manhã abrir igreja, no dia que eu estiver trabalhando, tal. Amados, essa pandemia veio trazer muitas lições para nós. Entre elas, que nós podemos fazer reunião, seja pelo Zoom, pelo WhatsApp, por live, pelo que for. E podemos fazer oração cada um no seu lar, mas juntos, no mesmo propósito, no mesmo horário, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, no horário que Deus tocar no nosso coração, amados. Entende? Amados, poderíamos ter feito quantos jejuns coletivos,
Eu já quero lançar um desafio para você. Eu quero que você agora, quando eu encerrar essa live, mande uma mensagem para mim. Você que quer entrar comigo num jejum de Daniel. Você que está sentindo a necessidade de desintoxicar dessa quarentena e quer fazer o jejum de Daniel. Qual é o jejum de Daniel? 21 dias sem comer supérfluos, comendo só o essencial, as verduras e tudo mais. Já é um convite, tá, mano? Não é nem uma hipótese, não. Eu, Adson, preciso. Deus tem me cobrado. Deus tem me exigido e eu não tenho ouvido. Eu não tenho me alimentado desse remédio que é amargo para mim. Entende, amados? Então, amados, eu preciso que você entre nesse grau de entendimento junto comigo, para que a gente diga sim aos desafios que Deus tem nos dado, entende? Vamos fazer jejum de Daniel, amados. Vamos fazer oração online, amados. E assim, não precisa de mim, não precisa de pastor. Todos nós podemos fazer isso, amados. Precisamos desse remédio, amados. Precisamos desse remédio. E precisamos entender que não vai existir remédio sem sacrifício. Amém? E aí, amados, eu queria que você entendesse que hoje Deus me deu 3 pilares. Entende? 3 pilares para essa base que nós vamos construir a partir de hoje. A palavra, o jejum e a oração. Palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. Então, qual vai ser o cronograma do nosso estudo? Hoje foi uma introdução. Na próxima terça-feira nós vamos nos aprofundar sobre sacrifício, porque, amados, nós precisamos desintoxicar do que a sociedade diz para nós, entende? Amado, nós vivemos uma sociedade que você anda de carro, você vai na padaria, só vai se for de carro, que não caminha. Uma sociedade que fez controle remoto, vidro elétrico. Uma sociedade que fez os embutidos, enlatados, você abre uma lata e a comida está pronta, entende? A sociedade do fast food, que você não espera, você vai no lugar e você quer falar, eu quero o pedido, eu quero o número 1 e em 5 minutos o lanche está na sua mão. Nós estamos intoxicados por essa sociedade. Então o próximo estudo ainda é para fazer uma desintoxicação, entende? Dessa sociedade fútil, que quer as coisas fáceis, que não quer se sacrificar. Amados, crente é uma vida de sacrifício. Eu estava vendo um vídeo esses dias, não sei quem foi que me marcou, que me mandou, que um tempo atrás você podia conhecer um crente quando a pessoa se convertia. Então a pessoa antes ela bebia, ela se convertia, ela parava de beber. A pessoa fumava, ela se convertia, ela parava de fumar. A pessoa vivia num bar, aí ela se convertia, então ela não ia mais. A pessoa se vestia de um jeito, ela se convertia, ela mudava as vestes. Hoje, amados, a gente quer ter uma igreja que se enquadre o mais perto possível do que as pessoas poder continuar fazendo tudo que ela fazia e não sair da sua zona de conforto. Amados, não existe cristianismo em zona de conforto. Só existe cristianismo, aquele que te confronta todos os dias que você acorda. Aquele que te tira da zona de conforto todos os dias. Aquele que você acorda e quando você abre a Bíblia você fala, nossa, como eu preciso mudar, como eu preciso mudar, como eu preciso deixar de fazer coisas, como eu preciso fazer outras coisas. É esse o convite, amados. E é um caminho sem volta. Amém, PDR? Amém, Verônica, irmã argentina, saudades de vocês, um abraço para todos vocês aí em Formosa, né? Formosa? Acho que é Formosa que a irmã argentina está morando. Então, amados, é esse o convite que eu quero fazer para você. Então, hoje demos essa introdução, próxima terça-feira vamos falar sobre a profundidade do sacrifício, nas outras terças-feiras vamos falar sobre os fundamentos do cristianismo, falando sobre palavra, oração e jejum. Vamos nos aprofundar nesses pilares. E aí, amados, depois que essa base estiver montada verdadeiramente, com sacrifício, com suor, com dor, com lágrimas, aí, meu amado, Deus vai poder fazer o que Ele quiser com esse templo. Vai construir o templo mais lindo que Ele quiser, a casa mais tremenda que Ele quiser. E depois que esse templo tiver construído, amados, aí a glória de Deus vai vir.
igual o segundo tempo, amados. Agora Deus vai inundar o tempo de uma forma que nós vamos conseguir nem entrar, amado, dentro do tempo. E os jovens vão gritar, os velhos vão chorar, e vai aquele vucu-vucu que ninguém vai entender. Ninguém vai entender o que Deus está fazendo. Mas eu sei o que Deus está fazendo. Ele precisa edificar a sua noiva. Ele precisa edificar a sua casa. Ele precisa limpar, purificar a sua noiva. Amados, estamos nos últimos dias e precisamos pagar o preço necessário para ser a igreja dos últimos dias. Amém? Glória a Deus, eu estou animado. Eu espero que você não tenha desanimado. Eu espero que esse estudo não tenha trago um nó negativo para sua mente. Eu espero que esse estudo possa ter trago um incômodo. Amados, eu vou falar uma frase que eu gostava muito de falar na igreja, faz tempo que eu não falo. Eu espero que você perca o sono. Eu espero que você se sinta envergonhado de não ler a Bíblia. Eu espero que você se sinta constrangido a jejuar. Eu espero que, como tem um hino que a gente canta, eu espero que o Senhor vai atrás de você como um leão que ruge com as suas garras. Eu espero que Ele te alcance com essas garras, entende? Tem uma palavra que eu tenho falado muito. Amém, Douglas Josué. A humanidade está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, amados. Existe uma palavra que eu tenho falado todos os dias que eu converso com os jovens. Equibala, que Deus te lance, igreja, que Deus te jogue com toda a força, como Deus lançou os seus apóstolos. Jesus lançou os seus apóstolos quando ele estava para morrer, falou: ide pregar o evangelho. Quando ele falou ide pregar o evangelho, ele diz: equibala, eu te lanço por um caminho sem volta, eu te lanço com todas as minhas forças em direção ao centro da minha vontade. Deus, ó. Equibala, que Deus lance você, igreja, e PDR, com a força tamanha que você não consiga voltar atrás, amados. Que você se sinta envergonhado e constrangido como eu. Que você peça perdão à tua igreja, aos teus líderes, pelo tempo de negligência que você tem vivido, amados. Amados, que você que não leu ainda, amados, comece a ler a Bíblia, não importa quantas vezes já começou. Hoje eu estava rindo com a Soraya, ela falando: estou em Gênesis de novo. Falei: amém, e esteja em Gênesis o tempo que for necessário, mas leia a palavra de Deus, amados. Amados, nós temos que aprender com as pessoas. Quando eu vi a bênção que está sendo a leitura da Bíblia da Laila e da Larissa, eu convidei o meu primo, que tem sido um irmão de caminhada comigo, Douglas. Eu falei: irmão, vão ler comigo, eu preciso ler o Novo Testamento. Eu parei, eu li o Velho, eu preciso de um parceiro de leitura para a gente poder compartilhar as coisas. E ele, um vaso de Deus, uma bênção que tem sido na minha vida, estamos juntos. E nós já lemos Mateus e ele já leu Marcos, e eu estou devendo o livro de Marcos para ele, porque eu precisei gastar um tempo pensando nesse estudo, mas isso não é desculpa. Estou devendo Marcos para o meu primo e vamos junto, porque um cobra o outro. Então eu quero te dizer uma estratégia. Às vezes você começa sozinho e tal, peça a Deus que hoje Ele te direcione para uma pessoa, para que você leia, seja o seu parceiro de leitura. Entende, amados? E eu tenho certeza que esse parceiro de leitura vai evoluir para um parceiro de oração, um parceiro de jejum, e vai construir pontes, umas pontes que vão te ajudar a fazer o sacrifício que for necessário, amados. Porque quando você desanimar, o outro vai dizer: não, se esforça-te. Juntos, amados, cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se quebrar do que um cordão sozinho. Então, amados, vamos junto aí. Eu me empolguei, né? Eu me empolguei. A Soraya estava falando hoje comigo, amados, que Deus deu uma estratégia para ela de ler a palavra de Deus com uma prima dela lá de Minas, que nem evangélica é. E falou como tem sido bênção para ambas, né? A minha esposa tem lido os livros da Bíblia e tem feito o fechamento comigo, né? Do que ela entendeu, do que eu entendo. É muito bacana, amados. É muito bacana isso, entendeu?
É isso aí, Brunão. Chama a princesa, né? Princesa não tá aí só para dar afeto e carinho, não. Tem que estar junto conosco para leitura, reflexão e meditação, né? É... Giovanni tá te trollando aí, ó, Soraya, falando que você já pode dar estudo sobre Gênesis. Oh, meu Deus, isso é ser igreja, amados. Isso é ser igreja. Então, amados, é isso aí, tá bom? É isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Espero ter botado fogo na sua churrasqueira, fogo na sua brasa. Espero que o Espírito Santo tenha tido a oportunidade, através desse momento aqui, de te incendiar, de te convocar para o que Deus tem para nós, tá bom? Hernani aqui. Já tem todo o material pronto de Gênesis. É porque o Hernani também já começou e terminou, já começou e voltou várias vezes em Gênesis, né, Hernani? Não tem problema nenhum não, amados. A gente não pode desistir. O remédio é esse, amados. O remédio é esse. Vai ter que ficar nas madrugadas. Né? Mãe empresária tem tempo de madrugada, né? Mas é isso, amados. Espero que você me inclua aí nos projetos, nos processos que Deus vai te dar. Que eu espero que você tire o Adson da zona de conforto. Espero que você me chame para orar de madrugada. Espero que você me chame para compartilhar as revelações da palavra que Deus tem dado para você. Me envolva nos seus processos. Somos um só corpo, uma só igreja. Amém? Estamos juntos aí nessa caminhada, igreja. Só vale a pena, só faz sentido sermos igreja se for para sermos um só em Cristo. Amém? E juntos vamos tomar esse remédio aí, porque acreditamos que esse é o único remédio. O único remédio. Amém? E não existe como construirmos essa casa. Não existe como construirmos esse altar sem sacrifício. Entende, amados? Sacrifício. Custa. Tem que te custar algo, amados. Tem que te custar algo. O cristianismo, o evangelho tem que te custar algo. É necessário te custar algo. Não tem como você ser crente e ter a mesma vida. Tem que mudar. Eu preciso mudar. Eu estou sendo constrangido a mudar, amados. Como Deus tem falado comigo, amados. Recebi outra burdoada, depois eu vou compartilhar com vocês com mais tempo no serviço. E eu vim para casa e a minha esposa pegou e completou o sacode que Deus estava me dando. E eu falei, como eu, Adson, não sou humilde. Não sou humilde. Preciso aprender a ser humilde e a entender que eu não sou o dono da razão. Que eu preciso me humilhar. Eu preciso entender que para ser crente, para ser evangélico, Deus precisa me humilhar. E às vezes Deus vai usar pessoas para me humilhar, para que eu aprenda a ser humilde. Se não vai, amados, eu vou falar agora. É até difícil falar isso na internet, mas eu vou falar porque eu acredito que tem só servo de Deus me ouvindo. Se não é na alegria, é na dor. Esse texto não é para quem não é filho. Essa frasezinha não está na Bíblia, mas é para filho. Filho glorifica na alegria e na dor. Então, se não é na alegria que Deus está te ensinando, é na dor. E você vai fazer o quê? Glorificar a Deus. Porque Deus corrige o filho que ama. E Deus me corrigiu esses dias, amados. Me ensinando que eu preciso ser humilde. Você acha que foi gostoso? Ai, que legal. Dormi soberbo e acordei humilde. Não, amados. Foi doído. Chorei. Não é chorei de ficção, não. Chorei de chorar. Cheguei perto de ficar muito triste. Mas era um processo. Era um processo, era um... Pronto, amados. É isso aí, tomei um remédio. Foi amargo, mas aprendi. Estou aqui falando com vocês agora, me expondo, né? Então, amados, é isso. É isso que eu tinha para falar com vocês. Vou encerrar, porque senão, amados, vocês que me conhecem sabem que senão eu fico aqui até amanhã, amados. Porque vai gostar de falar assim longe, né? Aqui gosta de falar. Então é isso, amados. Sem delongas, é isso que eu tinha para falar para vocês. E eu espero vocês
na terça-feira que vem. Encoraje, amados. Por mais que alguém possa ter perdido, encoraje, amados. Fala, pô, tem algo legal aí, então isso daí dá uma oportunidade para o Espírito Santo, para que Deus fale na sua vida, né? Nós sempre jogamos um encartezinho no grupo da igreja. Fique à vontade, jogue para outras pessoas, se Deus tocar no seu coração. Não estou falando aqui que nós precisamos de número não, amados. Estamos aqui, oscilei aqui, eu gosto de ficar olhando entre 25, chegou a 32 pessoas. Mas não é isso. Não estamos interessados nisso. Tem vezes que o pastor cobra porque está preocupado com você e cobra com razão. Mas eu estou preocupado de estar aqui quem tem que estar. Estou preocupado que pessoas que não sabem que esse estudo está acontecendo poderiam saber e poderiam estar aqui sendo abençoados. É isso que eu estou preocupado. Eu não estou preocupado com aquele que sabe que está tendo estudo e decide não assistir. Eu estou preocupado com aquele que nem sabe que Deus está dando essa oportunidade e se soubesse estaria aqui, entendeu? E depende de mim, de você falar para ele, vamos lá, tem algo legal lá acontecendo, entendeu? É disso que eu estou falando com você. Então, se Deus tocar no seu coração de compartilhar com alguém, se esse estudo vai ser importante para alguém, compartilha com essa pessoa, convida ela. Estamos aqui para poder tentar ser um caminho aí de bênção para as suas vidas, tá bom? Deus te abençoe. Eu quero orar com você, tá bom? Pai, estamos aqui, ó Deus, encerrando este momento precioso, esse momento de qualidade, esse momento, Senhor, de oportunidade, não para o Senhor, oportunidade para nós. Deus, nós estamos dando uma oportunidade para nós mesmos, de sermos tocados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, fala aos nossos corações. Senhor, nos constrange, Espírito Santo. Eu sei que eu não tenho a mínima capacidade de completar essa obra, mas o Senhor pode. Espírito Santo, o Senhor agora pode ir no coração, porque o Senhor sonda todas as pessoas que estão me ouvindo. E eu sei que todos nós precisamos mudar em algo. Todos nós precisamos